Parágrafo 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outrosim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho, no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. Parágrafo 260. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Entretanto, desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 23. Ó meu Deus, Trindade, que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Resumindo, parágrafo 261. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecê-lo, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Parágrafo 262. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Parágrafo 263. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho, procede do Pai. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 26, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai, como fonte primeira, e, pela doação eterna deste ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. Parágrafo 265. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade, aqui na terra, na obscuridade da fé, e para além da morte, na luz eterna. Parágrafo 266. Fides autem catholica haec est ut unum, Deum in trinitate et trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia enim est persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti, sed Patris et Fugi et Spiritus Sancti est una divinitas aequalis gloria, quoa eterna majestas. A fé católica é esta, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
igual à glória, coeterna à majestade. Parágrafo 267. Inseparáveis naquilo que são, da mesma forma o são naquilo que fazem. Na única operação divina, no entanto, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Parágrafo 3. O Todo-Poderoso. Parágrafo 268. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus, que criou tudo, governa tudo e pode tudo. Ela é também De amor, pois Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele realiza tudo quanto quer. Salmo 115, versículo 3. Parágrafo 269. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado Soberano de Jacó. Gênesis capítulo 49, versículo 24. Isaías capítulo 1, versículo 24. E o Senhor dos Exércitos, o forte, poderoso. Salmo 24, versículo 8 ao 10. Se Deus é todo-poderoso no céu e na terra, Salmo 135, versículo 6, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível, e ele dispõe de sua obra como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo sua vontade. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? Sabedoria, capítulo 11, versículo 21. De todos tens compaixão, porque tudo podes. Sabedoria, capítulo 11, versículo 23. Parágrafo 270. Deus é Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, Ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Parágrafo 271. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Mistério da aparente impotência de Deus. Parágrafo 272. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Parágrafo 273. Somente a fé
pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 37. E que pôde engrandecer o Senhor. O poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 49. Parágrafo 274. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus, pois tudo o que o credo a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Resumindo, parágrafo 275. Juntamente com Jó, o justo, nós confessamos: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Jó capítulo 42, versículo 2. Parágrafo 276. Fiel ao testemunho da Escritura, A Igreja com frequência dirige sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, Omnipotens, Sempiterne Deus, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Parágrafo 277. Deus manifesta sua onipotência nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maximi et miserando manifestas, ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. Parágrafo 278. Se não crermos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pôde nos criar, o Filho nos remir, o Espírito nos santificar?